Com apenas 9 anos de idade, a princesa Charlotte entrou no centro das atenções de uma forma que ninguém esperava. Conhecida por seu charme atrevido e presença confiante, ela cresceu cercada por tradições e pressões reais que poucos conseguem compreender. Agora Charlotte fez algo extraordinário que deixou o mundo em polvorosa. Ela confirmou os rumores que circulavam em torno da família real. Se você acha que esse é um drama típico da realeza, pense novamente. Até Lady Anne, uma figura experiente nos círculos reais, ficou sem palavras diante das ações ousadas e da maturidade de Charlotte. O que exatamente Charlotte confirmou? Vamos nos aprofundar na fascinante história de uma jovem princesa que já está causando impacto na monarquia. Em uma idade tão tenra, a princesa Charlotte não é mais apenas a adorável criança real que acena da sacada do Palácio de Buckingham. Ela está se destacando e o mundo está percebendo. Nascida no mundo dourado da monarquia, a vida de Charlotte tem sido um paradoxo de privilégio e pressão. Por trás das aparências perfeitas está a história de uma jovem garota que navega no labirinto da tradição real, do escrutínio público e dos desafios particulares. Eventos recentes revelaram que Charlotte não é apenas mais uma criança da realeza. Ela está provando ser uma figura de intriga e influência. De sussurros nos corredores do palácio, a movimentos ousados que deixaram até mesmo membros experientes da realeza como Lady Speechless, Charlotte está emergindo como uma força a ser reconhecida. O que torna suas revelações notáveis é a forma como elas se entrelaçam com as lutas contínuas dentro da família real. Enquanto sua mãe, Kate Middleton, enfrenta problemas de saúde e seu pai, o príncipe William, lida com as crescentes pressões públicas e familiares, Charlotte se tornou um símbolo de resiliência. Suas ações, tanto intencionais quanto acidentais, confirmaram rumores que vinham circulando há meses. Rumores sobre sua maturidade, seu senso de responsabilidade e seu papel tácito como uma presença unificadora na família. Lady Anne, um dos pilares da família real, conhecida por seu compromisso inabalável com o dever, foi testemunha dessa transformação. Tendo visto décadas de altos e baixos da realeza, até ela ficou sem palavras diante da postura e das ações de Charlotte. Então, o que exatamente a princesa Charlotte fez para causar tanto alvoroço? Que rumores ela confirmou e como ela deixou Lady Anne, uma mulher que não se deixa abalar facilmente, totalmente atônita? As respostas estão em uma história de resiliência, coragem e um inabalável senso de dever que começa nas sombras do Palácio de Kensington e ecoa por todo o mundo real. As lutas reais de uma criança se desdobram na vida da princesa Charlotte. Para o mundo exterior, sua vida pode parecer um conto de fadas. Uma menina crescendo em casas palacianas, vestida com roupas de grife e aclamada como um futuro ícone da monarquia britânica. Tudo isso parece um sonho, mas se você for mais a fundo, encontrará uma realidade que é tudo menos idílica. Para Charlotte, a coroa não é apenas uma herança, é uma responsabilidade que paira sobre ela, mesmo quando ela tenta aproveitar a inocência da infância. As pressões sobre as crianças da realeza começam cedo. Cada sorriso que Charlotte mostra para a câmera, cada mão que ela acena para a multidão, e até mesmo suas brincadeiras ocasionais, são dissecadas pela mídia e pelo público. No entanto, o que torna as dificuldades de Charlotte únicas é o momento. Sua infância está se desenvolvendo em um cenário de turbulência familiar sem precedentes. Sua mãe, Kate Middleton, vem lutando contra uma grave crise de saúde, recentemente confirmada como câncer. Isso deixou Charlotte não apenas preocupada com sua amada mãe, mas também com o impacto emocional que isso tem causado em sua família. O estado de saúde de Kate criou um efeito cascata dentro da família, com o príncipe William assumindo imensas responsabilidades que, por sua vez, afetaram seu relacionamento com os filhos. Não se trata apenas de sua família imediata. O drama dentro da família real aumenta ainda mais a complexidade. Divergências entre o príncipe Harry e o príncipe William, o legado complicado do rei Charles e os olhos sempre atentos do público britânico contribuíram para os desafios da jovem vida de Charlotte. Em meio a essa turbulência,
as ações de Charlotte começaram a se destacar. Os observadores notaram sua crescente maturidade e como ela parece entender intuitivamente a gravidade das dificuldades de sua família. Diferentemente de outras crianças de sua idade, Charlotte não está apenas absorvendo o ambiente, ela está reagindo a ele. Desde a sua sutil retirada de eventos públicos, até os momentos em que ela se aproxima para confortar seus irmãos mais novos, o comportamento de Charlotte provocou discussões sobre seu papel emergente na família. Como uma criança pequena consegue lidar com desafios tão monumentais? Para Charlotte, a resposta parece estar em sua tranquila resiliência, uma característica que começou a defini-la aos olhos de sua família e do público. É uma resiliência que está sendo cuidadosamente nutrida por alguém que conhece muito bem o peso das expectativas da realeza, Lady Anne. A monarquia britânica, impregnada de tradição há séculos, sempre prosperou em sua adesão à história. Desde a pompa cerimonial das funções de Estado até as regras inflexíveis de conduta real, todos os aspectos da vida dentro dos muros do palácio são ditados por costumes milenares. Para uma jovem realeza como a princesa Charlotte, essas tradições são tanto uma estrutura orientadora quanto uma gaiola invisível. Nascida em um sistema em que cada movimento é examinado, espera-se que Charlotte faça reverências nos momentos certos, adote códigos de vestimenta que remetem à era vitoriana e fale somente quando for chamada em ambientes oficiais. Embora essas expectativas possam parecer administráveis do ponto de vista externo, para Charlotte, elas geralmente significam suprimir sua curiosidade natural e exuberância juvenil em favor do decoro. No entanto, Charlotte não é uma pessoa que se deixa levar pelas sombras da tradição. Vislumbres recentes de seu comportamento revelaram uma jovem que não tem medo de desafiar o status quo. Seja em seu questionamento sutil das práticas familiares ou em seus comentários sinceros durante as reuniões reais, Charlotte está criando um espaço para a individualidade dentro da estrutura rígida da monarquia. Esse crescente senso de independência não passou despercebido, especialmente por Lady Anne, que assumiu um papel de mentora da jovem princesa. Conhecida por sua abordagem objetiva e dedicação inabalável ao dever real, Anne vê tanto o potencial quanto o perigo na rebeldia de Charlotte. Para Anne, o desafio está em ajudar Charlotte a encontrar um equilíbrio entre abraçar a tradição e afirmar sua própria identidade. Ela tem plena consciência dos perigos de ir longe demais em qualquer uma das direções. A adesão excessiva ao protocolo poderia sufocar o espírito de Charlotte, enquanto a rebeldia excessiva poderia levá-la a um caminho semelhante ao do príncipe Harry, cuja saída da vida real deixou cicatrizes duradouras na família. A orientação de Anne serve tanto como escudo quanto como bússola para Charlotte, ensinando-lhe a importância da tradição e, ao mesmo tempo, incentivando-a a modernizá-la de forma a agradar ao público. Esse delicado ato de equilíbrio está preparando o terreno para o que pode se tornar o momento mais marcante de Charlotte, um momento em que ela realmente começa a redefinir o que significa ser da realeza no século XXI. Se houve um momento que encapsulou a transformação da princesa Charlotte de uma criança brincalhona em uma jovem realeza equilibrada, foi durante a crise de saúde de sua mãe. A batalha de Kate Middleton contra o câncer, que vinha se desenrolando discretamente há meses, chegou a um ponto em que não podia mais ser escondida do público ou de seus filhos. Para Charlotte, a percepção de que sua mãe estava gravemente doente marcou um ponto de virada. A princesa, que sempre foi a vida da sala, começou a se retrair. Os observadores notaram sua crescente quietude durante as aparições públicas, sua ausência em eventos sociais e uma solenidade incomum para uma criança de sua idade. No entanto, o silêncio de Charlotte não era apenas uma questão de tristeza, mas refletia um profundo senso de observação. Ela observou seu pai, o príncipe William, ficar mais distante, sobrecarregado pelo peso de suas responsabilidades. Ela notou a tensão silenciosa entre os funcionários do palácio e as conversas abafadas que terminavam abruptamente quando ela entrava em uma sala. Então veio o momento que confirmou o que muitos suspeitavam.
Em uma conversa franca com um membro da família, Charlotte teria expressado suas preocupações sobre as mudanças em sua casa. Embora suas palavras fossem simples, seu impacto foi profundo. Ela falou sobre a distração do pai, a ausência da mãe e a estranha tensão que parecia pairar no ar. Esses comentários inocentes, porém pungentes, confirmaram os rumores que circulavam sobre as dificuldades da família real. Já se especulava sobre a tensão dentro do Palácio de Kensington, mas ouvir isso de Charlotte, uma criança jovem demais para compreender totalmente as complexidades da vida real, acrescentou uma camada de autenticidade que nenhuma declaração de adulto poderia ter igualado. Esse momento foi um alerta para a família real, especialmente para Lady Anne. Se uma criança de 9 anos podia perceber as rachaduras na fachada, quanto tempo levaria até que o público também percebesse? Para Anne, foi um lembrete da importância de proteger Charlotte e, ao mesmo tempo, prepará-la para os desafios futuros. Lady Anne sempre foi um pilar de força dentro da família real, mas seu papel como mentora da princesa Charlotte talvez seja um de seus empreendimentos mais significativos. A vida de Anne foi definida por sua dedicação ao dever e sua capacidade de navegar pelas complexidades das expectativas reais sem perder seu senso de identidade. Essa combinação única de características faz dela a guia perfeita para Charlotte durante esses tempos turbulentos. Quando Anne colocou Charlotte sob sua proteção pela primeira vez, não se tratava apenas de ensinar-lhe os princípios básicos da etiqueta real, mas de prepará-la para o futuro. Um futuro em que Charlotte provavelmente assumiria um papel de destaque na monarquia. Anne reconheceu que os desafios de Charlotte não eram apenas externos, eram profundamente pessoais. A jovem princesa estava lidando com a doença de sua mãe, a distância emocional de seu pai e as expectativas avassaladoras de ser uma Windsor. A orientação de Anne tem sido uma mistura de amor duro e incentivo gentil. Ela não tem medo de apontar os pontos em que Charlotte precisa melhorar, mas é igualmente rápida em elogiá-la pelos momentos de força e maturidade. Anne compartilhou histórias de suas próprias experiências, traçando paralelos entre seus desafios e as lutas atuais de Charlotte. O que diferencia Anne é sua capacidade de ver o panorama geral. Ela entende que as ações de Charlotte hoje moldarão a percepção pública da monarquia nos próximos anos. É por isso que Anne tem insistido tanto em ensinar a Charlotte a importância de equilibrar a tradição com a modernidade. Talvez o momento mais revelador da influência de Anne tenha ocorrido em uma recente reunião de família. Charlotte, que estava quieta e reservada durante a maior parte da noite, de repente falou para compartilhar seus pensamentos sobre um assunto de família. Suas palavras foram ponderadas e mostraram um nível de percepção muito além de sua idade. Anne, que estava observando do lado de fora, ficou visivelmente comovida. O fato de uma pessoa tão calma como Anne demonstrar tanta emoção foi uma prova do quanto Charlotte cresceu sob sua orientação. Enquanto Charlotte continua a enfrentar os desafios da vida real, as lições que aprendeu com Lady Anne continuarão sendo, sem dúvida, uma força orientadora. Uma coisa é certa: com e ao seu lado, a princesa Charlotte tem uma mentora que não apenas a guiará, mas também a defenderá a cada passo do caminho. Uma jovem líder ousada, o potencial de Charlotte foi encapsulado em um momento específico: o confronto inesperado com seu pai, o príncipe William. O que começou como uma simples pergunta de uma criança curiosa de 9 anos, revelou camadas de percepção, coragem e um senso de responsabilidade emergente que deixou toda a família e o público atônitos. A pergunta de Charlotte, desarmantemente simples, foi: por que você se parece com o tio Harry? Ela estava se referindo à decisão de William de deixar a barba crescer, uma atitude que a incomodou profundamente. Para a maioria das pessoas, isso poderia parecer uma questão trivial, mas para Charlotte era simbólico. Em sua mente jovem, a barba era um lembrete do rompimento da família com o príncipe Harry, uma figura cuja ausência pairava sobre a dinâmica do palácio. O que tornou a pergunta de Charlotte tão notável não foi apenas sua disposição de expressá-la, mas a maneira como ela a formulou. Não foi uma reclamação petulante ou uma exigência infantil, foi uma expressão sincera de seu desconforto com as mudanças que estava observando em seu pai.
Naquele momento, Charlotte demonstrou um nível de inteligência emocional muito além de sua idade. Lady Anne, sempre uma observadora atenta, estava presente durante essa interação. Embora ela não tenha intervindo, sua reação falou muito. Anna, que sempre valorizou a franqueza e a autenticidade, ficou visivelmente impressionada com a capacidade de Charlotte de articular seus sentimentos de maneira tão ponderada. Foi um momento que destacou o potencial de Charlotte como futura líder, alguém que não tem medo de abordar verdades incômodas, mas o faz com graça e respeito. A resposta de William foi igualmente reveladora. Em vez de ignorar as preocupações de Charlotte, ele as levou a sério, decidindo, por fim, raspar a barba. Foi um pequeno gesto, mas que falou muito sobre o impacto que Charlotte já estava causando em sua família. Esse incidente não foi apenas uma vitória pessoal para Charlotte, foi um vislumbre de seu futuro papel na monarquia. Com apenas 9 anos de idade, ela havia conseguido influenciar uma das figuras mais proeminentes da família real. Como Lady Anne comentou mais tarde, esse foi apenas o início da jornada de Charlotte como uma jovem líder ousada. A capacidade de Charlotte de influenciar as pessoas ao seu redor continuou a se desenvolver, confirmando os rumores de longa data de que ela poderia um dia estar na linha de frente da família real, possivelmente substituindo sua mãe, Kate Middleton, e mais significativamente, a princesa Anne. Com apenas 9 anos, Charlotte já começou a mostrar sinais de ser uma mediadora magistral, capaz de navegar pela intrincada dinâmica de poder da família real com ações sutis, porém impactantes. Veja, por exemplo, como ela lidou com a tensão entre o príncipe William e o príncipe Harry. Embora ela talvez não compreenda totalmente as complexidades do desentendimento entre eles, as ações de Charlotte serviram como um lembrete silencioso da importância da união familiar. Seja por suas perguntas sinceras sobre a barba do pai ou pelo gesto sincero da pulseira que fez para William, Charlotte tem uma capacidade única de trazer calor e conexão até mesmo para os relacionamentos mais tensos. Entretanto, o verdadeiro poder de Charlotte não está em grandes discursos ou gestos dramáticos. Ele reside na maneira como ela observa, ouve e responde. Ela tem uma capacidade inata de ler as emoções das pessoas ao seu redor e adaptar seu comportamento de acordo com elas, o que a torna uma futura líder com notável percepção emocional. Uma habilidade que não passou despercebida por Lady Anne, que passou décadas navegando no mundo muitas vezes implacável do protocolo real e vê Charlotte como uma diplomata natural. Lady Anne já começou a orientar Charlotte sobre os pontos mais delicados da influência real, ensinando-a a equilibrar a tradição com a modernidade e a se impor sem ultrapassar os limites. Essa orientação está começando a dar resultados. As ações de Charlotte durante as recentes reuniões de família têm sido um testemunho de sua crescente maturidade e influência. Seja consolando seus irmãos mais novos, expressando suas preocupações sobre a dinâmica familiar, ou simplesmente sendo uma presença constante em meio ao caos, Charlotte está provando que o poder nem sempre precisa ser alto. Às vezes, são os gestos discretos que causam o maior impacto. À medida que continua a crescer em sua função, Charlotte está ganhando a aprovação de Anne. Se há uma pessoa que tem sido tanto a crítica mais dura quanto a maior apoiadora de Charlotte, essa pessoa é Lady Anne. Conhecida por seu comportamento estoico e sua abordagem objetiva, Anne não se impressiona facilmente, mas quando se trata de Charlotte, até mesmo ela não consegue evitar um sentimento de orgulho. Uma recente reunião de família foi um exemplo particularmente marcante disso. Quando as discussões se tornaram acaloradas sobre um assunto familiar delicado, foi Charlotte quem interveio para aliviar a tensão. Suas palavras foram calmas, ponderadas e surpreendentemente sábias para alguém tão jovem. Anne, que estava observando de fora, ficou visivelmente comovida. Para uma mulher que havia passado a vida defendendo os valores da monarquia, ver Charlotte incorporar esses mesmos princípios foi algo profundo. Como Anne comentou mais tarde, Charlotte representa a combinação perfeita de tradição e modernidade. Uma jovem realeza que não tem medo de dizer o que pensa, mas o faz com um máximo de respeito e graça. Para Anne,
Esse equilíbrio é fundamental para garantir a relevância da monarquia nos próximos anos. O vínculo entre a princesa Charlotte e a rainha Elizabeth II era de uma profundidade tranquila e admiração mútua. Desde o momento em que Charlotte nasceu, a rainha teve um interesse especial por sua bisneta, vendo nela uma centelha que a fazia lembrar de si mesma. Para Charlotte, a rainha não era apenas uma figura real, ela era uma fonte de sabedoria e inspiração. O tempo que passaram juntas, especialmente nos últimos anos da rainha, deixou uma marca indelével na compreensão de Charlotte sobre seu papel na monarquia. Lady Anne, que compartilha um vínculo igualmente estreito com a rainha, frequentemente observava essas interações com um sentimento de nostalgia. Para Anne, o relacionamento de Charlotte com a rainha era um lembrete pungente da natureza cíclica da vida real. Assim como Elizabeth havia aprendido com suas antecessoras, Charlotte agora estava aprendendo com ela. A influência da rainha sobre Charlotte foi além de seu vínculo pessoal. Por meio de suas interações, Charlotte começou a compreender a importância da resiliência, do dever e da adaptabilidade, qualidades que definiram o reinado de Elizabeth. Essas lições se tornaram parte integrante da abordagem de Charlotte em relação à vida real, moldando-a em uma figura que é ao mesmo tempo fundamentada e com visão de futuro. A princesa Charlotte pode ter demonstrado uma maturidade e qualidades de liderança incríveis para sua idade, mas o caminho à frente não é nada fácil. Como filha única do príncipe William e de Kate Middleton, Charlotte se encontra em uma encruzilhada, equilibrando o peso das expectativas da realeza com os desejos de uma jovem que está simplesmente tentando crescer. Um dos desafios mais imediatos que a princesa Charlotte enfrenta é lidar com o crescente fascínio do público por todos os seus movimentos. Embora suas ondas atrevidas e seu comportamento confiante a tenham levado a milhões de pessoas, eles também a colocaram sob um microscópio. Cada gesto, roupa e palavra são analisados, muitas vezes injustamente comparados aos de seus antecessores, como a princesa Diana, ou de seus colegas, como seu irmão mais velho, George. A pressão para manter a imagem de sua família e, ao mesmo tempo, forjar sua própria identidade é imensa, e é um desafio que só aumenta com o tempo. No entanto, o verdadeiro teste está dentro dos muros do palácio, onde as tensões familiares, especialmente o rompimento entre o príncipe William e o príncipe Harry, continuam a se manifestar. Isso cria um ambiente complexo para uma jovem realeza navegar. A capacidade de Charlotte de manter uma presença neutra, porém firme, será crucial à medida que ela crescer e começar a entender as complexidades dessa dinâmica. Além disso, à medida que a própria monarquia passa por transformações sob o comando do rei Carlos III, Charlotte deve se preparar para um futuro que é menos certo do que já foi. Questionamentos sobre a relevância da família real na sociedade moderna e a mudança de papéis de seus membros significam que Charlotte precisará se adaptar rapidamente a um cenário em constante mudança. Apesar desses desafios, Charlotte tem seus pontos fortes. Seu carisma natural, sua inteligência emocional e a orientação que recebe de figuras como Lady Anne a equiparam com ferramentas para enfrentar o que vier pela frente. A orientação de Anne, em particular, incutiu em Charlotte uma compreensão de como equilibrar tradição e modernidade. Uma habilidade inestimável à medida que ela se torna mais conhecida do público. O caminho de Charlotte, sem dúvida, está repleto de obstáculos. Mas se suas ações recentes forem uma indicação, ela é mais do que capaz de superá-los. O mundo estará observando atentamente enquanto essa jovem princesa continua sua jornada. Mas uma coisa é certa, a história de Charlotte está apenas começando. Ao darmos um passo atrás e refletirmos sobre a notável jornada da princesa Charlotte, uma coisa fica evidente. Ela não é uma realeza comum. Com apenas 9 anos de idade, ela enfrentou desafios que assustariam até mesmo os membros mais experientes de sua família. No entanto, com uma resiliência tranquila e uma determinação ousada, Charlotte começou a conquistar seu papel único na monarquia. Desde sua pergunta sincera sobre a barba do pai até seu bracelete simbólico, Charlotte demonstrou uma rara capacidade de trazer cordialidade e união
a uma família frequentemente envolvida em tensões. Seu relacionamento com Lady Anne tem sido fundamental, oferecendo a ela uma bússola firme para navegar pelas complexidades da vida real e, ao mesmo tempo, abraçar sua individualidade. E depois, é claro, há o legado da Rainha Elizabeth II, uma sombra orientadora que Charlotte leva adiante em cada aparição pública e ato privado de graça. As lições transmitidas pela falecida rainha, combinadas com a orientação moderna de Anne, posicionaram Charlotte como um farol de esperança para o futuro da monarquia. Mas o que realmente diferencia Charlotte é sua autenticidade. Em um mundo em que a família real é frequentemente vista como distante ou excessivamente polida, a franqueza, a empatia e a força tranquila de Charlotte nos lembram do lado humano da realeza. Ela não é apenas uma princesa, ela é um símbolo do que a monarquia pode se tornar, uma mistura de tradição e modernidade, resiliência e identificabilidade. Então, o que vem por aí para essa jovem realeza? Como Lady e ela mesma disseram, a jornada de Charlotte está apenas começando. Os desafios que estão por vir são assustadores, mas se alguém está preparado para enfrentá-los, esse alguém é essa jovem corajosa e carismática. O mundo estará observando, e só podemos imaginar os incríveis capítulos que ainda serão escritos na história real de Charlotte. Por enquanto, uma coisa é certa. A princesa Charlotte é uma estrela em ascensão na casa de Windsor,